Olá pessoal, resolvi fazer esse vídeo para dirimir eventuais dúvidas que tenham ficado dos últimos exercícios da aula de comandos elétricos. Hoje nós vamos resolver juntos o exercício do desafio do quiz e vou passar algumas dicas sobre a tarefa da partida consecutiva, a última tarefa que a gente pediu para comandos elétricos. Vamos iniciar o nosso papo, então, com a revisão do que é um selo. O selo foi uma das primeiras coisas que a gente viu em comandos elétricos, e a gente utilizou o selo para implementar uma partida direta do motor trifásico. O selo consiste basicamente em dois botões, um para ligar e um para desligar. E ele é realizado usando um contato normalmente aberto em paralelo com o botão de liga, com o botão normalmente aberto. Esse contato, o contato de autorretenção, ele é chamado de selo e mantém a bobina de K1 energizada mesmo quando o botão de ON foi aberto, momentaneamente pressionado. Então as botoeiras, botões pulsadores, aí, o B1 e o B2, quando você dá um pulsinho em B1, o comando liga e se auto-retém graças ao contato de K1. Esse contato aí, o contato de selo. E se eu pulsar momentaneamente o B2, eu vou ter a interrupção momentânea do circuito e o selo ele acaba desarmando. Então nós dizemos o seguinte, que o K1 é armado usando a botoeira normalmente aberta, que é o botão Start, ou botão ON, e é desarmado com o botão 2, aí, o Off, um contato normalmente fechado. Eu ainda preciso das ações de proteção, então aí eu tenho um botão de emergência e tenho um relé térmico. E também um disjuntor termomagnético, um DTM, para a proteção do meu comando. Na parte de principal, eu tenho, além dos disjuntores e do relé térmico, eu tenho também um contator principal, uns contatos do contator principal, que serão responsáveis por energizar o sistema. O mais importante de você guardar dessa brincadeira toda aí é que o selo ele age como se fosse um flip-flop SR, né? O botão ON seta, liga, e o botão OFF reseta, desliga. Neste comando especificamente, se eu acionar o botão ON e o botão OFF simultaneamente, a bobina do contator ficará desligada. Porém, o último botão a sair vai fazer com que o comando fique ligado ou desligado. Se o último botão a sair for o ON, ele vai ficar ligado. Se o último botão a sair for o OFF, ele vai ficar desligado. Outra coisa que a gente viu nas nossas aulas foram o intertravamento. O intertravamento de contatores é utilizado para fazer partida direta de motor trifásico com reversão, partida direta de motor trifásico com reversão em fim de curso, e as aplicações estão abertura e fechamento de portas e nos elevadores automotivos. Aqui a gente pode ver os elementos de proteção compostos pelos relés térmicos do giro para a direita e do giro para a esquerda. E também a parte de proteção, o botão de emergência, que deve estar presente nos nossos comandos. O mais importante do intertravamento não é a proteção, mas é a forma com que acontecem os intertravamentos. A forma acontece graças a esses contatos normalmente fechados que ficam em cima das bobinas, ou seja, ligados aos terminais A1 das bobinas dos contatores onde eu desejo fazer o intertravamento. Se eu desejo intertravar K1 com K2, então em cima da bobina de K1, lá no A1, eu ligo um contato normalmente fechado de K2. E assim por diante. Se eu desejo intertravar K2, em cima da bobina dele eu coloco K1. Dessa forma, se eu quiser virar o motor para a direita,
eu vou acionar, por exemplo, K1. E se eu quiser virar o motor para a esquerda, eu vou acionar, por exemplo, K2. E jamais eu vou ter o acionamento simultâneo de K1 e de K2. Então a palavrinha que a gente tem que guardar aí é intertravamento de contatores. No intertravamento de contatores, eu tenho o acionamento de apenas um ou exclusivamente um contator por vez, para a direita ou para a esquerda. Outra aplicação que a gente viu foi o uso de temporizadores. E nessa aplicação, a gente montou aí uma partida estrela-triângulo. Na partida estrela-triângulo, eu coloco o motor inicialmente na condição estrela e depois na condição triângulo. Para fazer isso, eu vou usar um temporizador. O temporizador, ele vai fazer com que o meu motor fique de 3 a 5 segundos na condição estrela e depois passe para triângulo. Está aqui o nosso contato do temporizador. Esse cara é o responsável por fazer a comutação aí da estrela para o triângulo. E eu tenho aí K1 e K3 no momento em que eu coloco o meu comando em estrela. 3 segundos após energizar o temporizador, vai acontecer a comutação para triângulo. E aí K1 permanece e K3 sai e entra K2. Então, aí o uso de temporizadores vai fazer com que os fechamentos das bobinas na parte principal dos contatores façam com que eu coloque o meu motor ou em estrela ou em triângulo. Dessa aplicação, o mais importante aí é a questão do temporizador, o tempo utilizado aí para se fazer a comutação de estrela para triângulo. Observem que nós também usamos aqui, ó, a questão do intertravamento. Olha aqui, ó. Eu intertravei K3 e K2, justamente porque ou eu ligo o motor em estrela ou eu ligo o motor em triângulo. Não dá para ligar o motor, fazer o fechamento dele ou em estrela ou em triângulo simultaneamente, os dois ao mesmo tempo. Por isso a gente usa intertravamentos. Nas duas últimas aulas a gente viu duas aplicações: o jogo do quiz e a partida consecutiva de motor trifásico. Nós vamos ver em detalhes cada uma dessas aplicações, o jogo do quiz, resolvendo agora o desafio, e também vamos ver a partida consecutiva do motor trifásico, resolvendo também a tarefa que foi proposta. Vamos começar fazendo a resposta do desafio do jogo de perguntas e respostas. Relembrando então, o enunciado era o seguinte: eu fiz um desafio para você para que a gente usasse o exemplo visto, né? No exemplo visto, nós tínhamos lá 2 participantes no jogo de perguntas e respostas. E pedi para que você propusesse lá um diagrama de comando para que eu tivesse 3 participantes. Vamos relembrar o exemplo visto de 2 participantes. No exemplo visto de 2 participantes, eu tinha aqui o jogador 1, que ia bater no botãozinho B2, desculpe. E o jogador 2 que vai bater aqui no botãozinho B3. Para fazer com que um jogador impeça que o outro entre, nós fizemos aqui intertravamentos de contatos. Olha aí a importância do intertravamento. Se eu não quero que o jogador entre, então o jogador 2 entre, então quando o jogador 1, K1, entre, eu impeço ele fazendo aqui o intertravamento, aquele contato normalmente fechado no A1 da bobina do contator oposto. Então aí eu fiz o intertravamento de K1 e de K2. Se entrar o jogador 1, ele impede que o jogador 2 entre. E vice-versa, se o jogador 2 entrar, ele impede, através de intertravamento do contator,
que o jogador 1 entre. E aí nós usamos aí lógicas de contato. Nós fizemos aqui um ou, né? Ó. Se o jogador 1 ou o jogador 2 entrar, ele vai acionar aqui um temporizador, aqui o KT1. O KT1 é responsável por fazer o desarme dos selos dos jogadores. Ou seja, o jogador 1 ele faz o acionamento do selo, usando aqui ó, K1. E o jogador 2 faz o acionamento do selo de K2. Eu preciso de alguém para derrubar esse selo. Esse selo é derrubado aqui usando o temporizador KP1. Por alguns breves instantes de segundo aí, né, eu vou ter a abertura desse contato que vai gerar aí o desarme do selo, seja do jogador 1 ou do jogador 2. Também posso fazer o meu reset manual usando um botãozinho normalmente fechado em série aí com o meu circuito. Então aí esse foi o exemplo visto. Qual que é a sacada? E se eu quero acrescentar um jogador, então a gente vê que os jogadores eles têm aí um conjunto de selo. Olha aqui, o jogador 1 tem um selinho e ele tem o seu intertravamento com o jogador 2. Então essa é a brincadeira. Se eu vou ter que acrescentar um jogador 3 aí, então eu vou ter que montar um selo para o jogador 3 e vou ter que fazer um intertravamento, não mais com o jogador 2, mas com o jogador 1 e com o jogador 2, na verdade, e com o jogador 1. Ou seja, eu vou fazer um intertravamento não de 2, mas vou fazer um intertravamento de 3. Então vamos ver como é que fica a gente acrescentando mais um selo para o jogador 3 e acrescentando os seus intertravamentos. O jogador 3 ele também tem que acionar o temporizador. Então vou ter que colocar aqui um contato do jogador 3 para acionar o nosso temporizador, porque ele também vai acionar o nosso reset aí. Então veja como é que fica a resposta do desafio. Eu já tinha lá o jogador 1 e o jogador 2 composto aí pelos seus selinhos. Está aqui o jogador 1, os seus selos. Está aqui o jogador 2, composto pelos seus selos e seus intertravamentos. E está aqui, eu acrescentei a mesma brincadeira, um jogadorzinho 3. Observe que, olha, eu tenho o repeteco das minhas montagens. E o que vai mudar aí? O que vai mudar são exatamente a questão de como é feito os intertravamentos. Se antigamente era feito apenas com K1 e K2, a partir de agora eu vou ter que intertravar com 3 contatores. Então eu tenho que pensar, se entrar o jogador 1, não pode entrar o jogador 2, que é do K2, e não pode entrar o jogador 3. Se entrar o jogador 2, não pode entrar o jogador 1 e o jogador 3. E se entrar o jogador 3, não pode entrar o jogador 1 e o jogador 2. Então o que mudou aí foi os intertravamentos. Ou seja, agora, em vez de fazer um intertravamento de 2 jogadores, eu vou fazer um intertravamento de 3 jogadores. Também devo acrescentar um contatinho de K3 para fazer para ligar, né, o temporizador. Então essa é a modificação. A modificação basicamente consiste em eu acrescentar um mesmo esquema dos outros 2 jogadores, porém colocando aí os seus respectivos intertravamentos e a sua conexão lá no temporizador para usar o reset.
O resto continua tudo igualzinho. Fácil então. Olha aí como é que ficou o nosso desafio do jogo do quiz. No dia de hoje, nós vimos a resolução do desafio do jogo do quiz e também o comando da partida consecutiva. É importante ressaltar que essa não é a única forma de resolver essas duas aplicações. O nosso objetivo foi mostrar o mais didático possível os conceitos utilizados nesses dois comandos e nos circuitos sequenciais. Aliás, os circuitos sequenciais podem ser implementados de várias formas, inclusive igual a este que está atrás aqui no fundo do vídeo. Eu vou disponibilizar os arquivos da apresentação e os esquemas de comando na plataforma de ensino, para que você possa dar uma estudada e compreender ainda mais os comandos elétricos. Hoje não tem entrega de tarefa. Repetindo, hoje não tem entrega de tarefa. Porém, se você não fez o desafio e gostaria de fazê-lo, este é o momento. Se você deixou alguma tarefa de participação para ser realizada, hoje você poderá retomá-la. Então, aproveite o dia de hoje para colocar as coisas em dia. Se você estiver com as coisas em dia, aproveite o dia de hoje para rever algumas das aulas e assistir novamente alguns dos vídeos e fixar ainda mais os conteúdos. Na próxima aula será o nosso último encontro. Aproveite para fazer uma revisão no dia de hoje, pois nós faremos uma prova, que juntamente com as notas de participação farão a nota final desta disciplina. Então, um bom estudo para você e eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.